Fiquei devendo a arte que a gente sempre exibe aqui no nosso programa sobre a lei da dosimetria que foi aprovada lá no Congresso. Então, o ministro Alexandre de Moraes está exatamente há 101 dias sem aplicar a lei da dosimetria e sem previsão, sem perspectiva, porque, como dissemos, a gente sempre entra em contato lá em Brasília, conversa com as nossas fontes para ver se tem alguma perspectiva aí do ministro Alexandre de Moraes colocar em votação essas 5 ações de inconstitucionalidade, mas, por enquanto, nenhum sinal. Mas aí é que está, cabe ao presidente falar isso. Claro. Eles têm tanto... Por que esse pudor, né? Por que esse medo de tocar no assunto, dizendo, escuta, companheiro, fala, quando é que você vai botar em votação isso aí? Botar em votação, não. Quando é que vai passar a valer uma lei promulgada? Quando? Exatamente. E agora é hora de falar de eleições 2026. Os Estados Unidos criticaram uma regra da Justiça Eleitoral brasileira que limita a recomendação de conteúdos de candidatos nas redes sociais durante as eleições. A subsecretária de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Sarah Rogers, classificou a medida como censura imposta pelo Brasil. A declaração foi feita depois que a rede social X ativou uma ferramenta para cumprir as regras eleitorais brasileiras. O mecanismo impede que publicações de perfis de candidatos sejam exibidas automaticamente no feed, ou seja, na página inicial de recomendações das redes sociais. Com isso, o conteúdo continua disponível na plataforma, mas deixa de ser recomendado para usuários que não seguem a conta. A medida atende a uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral aprovada em 2024. A regra busca impedir o impulsionamento ou a recomendação automática de conteúdo político-eleitoral fora das condições estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Ao comentar a mudança, Sarah Rogers afirmou que a decisão do X dá transparência sobre o funcionamento do algoritmo, mas, segundo ela, também evidencia o que classificou como censura imposta pelo Brasil. Ana, eu quero ouvi-la sobre essa decisão, que é lá de 2024, mas passa a ser aplicada, então, a partir dessas eleições, essa ferramenta que a própria Rede X está implementando, né, de não sugerir novos conteúdos, novos perfis para pessoas que não estão seguindo determinada conta, determinado perfil. E a gente lembra que o TSE criou essa regra por resolução. Não foi uma lei aprovada no Congresso Nacional, discutida entre os parlamentares. Foi o próprio TSE que sentou e determinou a partir de agora, olha, a partir das próximas eleições, né, vai ser dessa forma. Dá para dizer que é censura, ou pelo menos é uma concorrência desleal entre determinados candidatos, Ana, nas redes? Paula, censura ou não, há um roubo da prerrogativa do nosso Congresso, como você acabou de dizer, né? Explicar o TSE para os americanos é praticamente impossível. Eles tentaram criar um TSE que, logo depois da vitória de Joe Biden, os democratas conseguiram também a Casa e o Senado, e eles tentaram passar a toque de caixa uma resolução chamada HR1, que criaria um TSE americano, ou seja, as eleições americanas ficariam sob o guarda-chuva de um tribunal federal. Claro que essa ideia estapafúrdia foi derrotada por muito, inclusive democratas dizendo, não, onde fica o federalismo, né? Agora, o que é impressionante, Paula, é que essa ferramenta de não recomendação, ou recomendação, né? Vamos por partes. A ferramenta de recomendação, o algoritmo, você hoje tem a liberdade de, quando o algoritmo te recomenda alguma coisa, você tem a liberdade de clicar ali nos pontinhos do lado direito e dizer, não quero, não estou interessado. E o algoritmo vai te oferecer outra coisa e você diz, não estou interessado, até que o algoritmo passe a entender o que de fato você está visitando. Ou seja, é a liberdade de escolha. A liberdade de escolha, mas não, nós temos o Estado babá.
para variar o estado babá. O que você vai fazer com o seu dinheiro, o que você vai fazer com o seu tempo, o que você vai fazer com o seu discurso, com o seu debate, o que o algoritmo vai te oferecer. Ah, o algoritmo não pode te oferecer. Deixa o algoritmo me oferecer e por favor, me dê a liberdade de falar não, não quero ver isso. Então, Paula, é uma recomendação, é uma medida autoritária do TSE, porque essa ferramenta já está lá no X, principalmente no X. E aí a gente fica agora com o que a Suprema Corte, ficamos no Brasil, com o que a Suprema Corte aqui nos Estados Unidos derrubou recentemente, o ano passado. Ou seja, agências que eram criadas, tribunais que eram criados para bypassar, vou fazer uma tradução livre aqui para o português, o Piotr depois me ajuda, para bypassar o Congresso, porque às vezes o Congresso americano não legislava de acordo com certos interesses políticos, então as agências, principalmente as ambientais, por exemplo, criavam leis sem passar pelo Congresso. O que a Suprema Corte fez? Isso foi muito comum nos anos 80, nos anos 90. E aí os monstros foram sendo criados, né? Já tem as agências, então para que discutir com o Congresso? Deixa o Congresso para lá, nós criamos as nossas leis. A Suprema Corte americana recentemente disse: acabou, não pode. Essas agências e esses tribunais, cortes, entre aspas, que são adjacentes ali a essas agências, não podem legislar. E isso é exatamente o que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo, legislando, ou seja, o puxadinho do STF, que adora legislar, agora no Tribunal Superior Eleitoral. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Bom, Piotr, bypassar já descobriu aí um termo para a gente... Contornar ou burlar, depende da maldade do uso no momento, mas é exatamente esse o significado que a Ana passou, é o significado que tem aqui também. Perfeito. Agora, só para a gente tentar explicar um pouquinho melhor para a nossa audiência, primeiro que essa restrição é só na rede X, para perfis de políticos, e a Justiça Eleitoral, então, excluiu aquela aba para você, que são recomendações. Então, só para tentar fazer um exemplo aqui, vamos ver se eu estou entendendo direitinho, se a nossa audiência vai acompanhar essa restrição. Vamos supor, por hipótese, que a Ana Paula Henkel é candidata ao Senado Federal. É uma hipótese. Tá? E eu sou seguidora dela, então eu acompanho as ideias, as propostas, aquilo que ela defende, enfim. E o Piotr não é seguidor da Ana, então o Piotr agora vai ter menos chance de ter alcance do conteúdo da candidata Ana Paula, a não ser que eu republique esse conteúdo, você me siga e aí você consegue ter acesso. Então vai restringir o alcance de conteúdos, por exemplo, de um candidato, é isso? E qual é a lógica, por exemplo, de uma campanha eleitoral? Pega o horário político gratuito, o escambau, né? A gente paga por aquilo, né? Aquilo custa dinheiro para o contribuinte. Você exibe em rede nacional, no horário nobre, no horário da noite na televisão e de manhã no rádio, né? Só para pegar os dois horários nobres. Todo mundo assiste, basta ligar a televisão. A internet é só o meio do momento. Quando você restringe, você está tirando o alcance. É normal que a rede social vai lá e fala, esse aqui tem algum interesse nesse assunto e chega para você também. Claro que isso é uma tentativa de burlar, obviamente, e, sobretudo, contornar o maior sucesso da direita, por exemplo, nas redes sociais. O PT leva pau, para usar uma expressão que eles usam com muita frequência na rede social. Na rede social não consegue ter, né? Basta ver que a gente citava tempos atrás daquela live que o Lula fazia, lembra? Que ele fazia lá, acho que com o ex-repórter da Globo, que não dava audiência. O Shoa, Marco Shoa. Exatamente. Falecida live. Não dava audiência de jeito nenhum, né? Então, essa é a prova cabal. Aliás, agora também a transmissão pela internet dele foi menor do que a do Flávio também, ou seja,
sempre é uma medida olhando. Agora, eu não sei se o eleitor não vai, digamos, também contornar essa situação, porque as coisas estão tão evidentes que as pessoas estão cada vez mais interessadas pela eleição. Essas decisões aumentam o interesse pela eleição. Eles estão achando que vai ser o contrário, não sei não, né? E olha que interessante, só para acrescentar, já passo para a Ana, saiu uma pesquisa no mês passado da Genial Quest falando sobre o comportamento de mídia dos eleitores. Os eleitores de Lula se informam mais por TV e rádio, 51%. Sim. Já os eleitores, 21% eleitores de Flávio utilizam mais redes sociais e internet. Certo. Então, há uma diferença também entre os eleitores, né, e diferentes candidatos. Ana? Não, e fora que as redes sociais, elas estão, em termos até de velocidade de notícias, não apenas das notícias notícias corretas, a verdade, tem fake news? Tem mentira? Tem, mas deixa a pessoa escolher. Já a TV aberta, não. É a narrativa oficial da imprensa estatizada. O que eu queria mostrar, Paula, eu tirei um print aqui do X para nossa, já que você perguntou também, ó, tá vendo? Isso aí no X é o seguinte, tá ali, for you, para você, o meu X é americano, por isso que está em inglês. Aí tem following, que é seguir. O que o TSE fez? O TSE tirou essa aba for you, porque esse for you, de acordo com quem eu sigo ou as páginas que eu sigo, o For You, o algoritmo me oferece perfis parecidos, perfis que têm um engajamento alto dentro daqueles perfis que eu estou sempre visitando. E aí agora o TSE tirou esse para você. Você só vai ver, se você quer ver o conteúdo de algum político, você tem que seguir esse político. Mas o algoritmo não vai entender mais. Bom, se você segue a Oeste, eu vou te oferecer o Augusto Nunes, o Piotto, a Paula, a Ana Paula e o Segré. Você não vai ver isso. Se você não seguir a gente, você não vai ter essa opção de entender o contexto maior da Revista Oeste. Ou seja, é o Estado babá, dizendo que eles vão escolher o que pode ser oferecido para você ou não. Então, essa aba para você não vai existir, porque o TSE bateu o pé e não quer. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo
e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.